Estamos de volta agora, o assunto é Copa do Brasil, porque estamos chegando aí nas oitavas de final, né? Ontem alguns times se classificaram, estão felizes da vida, mesmo que o desempenho não tenha sido brilhante, mas tem um time que está bem frustrado pela eliminação e também com a arbitragem. Estamos falando do Grêmio, o Grêmio empatou em casa com o CSA por 0-0, tinha perdido já o jogo de ida por 3-2, então não teve jeito, mas o que chamou a atenção mesmo foi a polêmica de arbitragem. Foi um lance ali no fim do jogo, o Grêmio marca, Aravena marcou ali depois do lance de escanteio. A gente já está vendo aí os lances da partida. E o árbitro, Matheus Candansan, anulou o gol, que é esse aí que vocês estão vendo, porque ele viu falta do Kahneman no início do lance que gera o escanteio. O VAR chamou, mas o árbitro manteve a decisão, depois teve uma polêmica danada. O Grêmio ficou muito bravo, a gente vai mostrar aqui as manifestações tanto em nota do Grêmio, como também do técnico Mano Menezes, que falou sobre esse lance. Mas a gente tem aqui Guilherme Sereta para falar com a gente, especialista em arbitragem, e vai entrar aqui com a gente, chega agora no de primeira, para falar um pouquinho sobre esse lance, né? Como ele avalia, é sempre bom ter um especialista que entende tecnicamente da arbitragem e vai explicar para a gente o que aconteceu. Sereta, seja muito bem-vindo, obrigada pela sua participação aqui no de primeira mais uma vez. E queria que você analisasse esse lance do Grêmio, né? Se de fato houve a falta do Kahneman no início ali da jogada, se ele tem um toque ali com o adversário, mas se isso configura uma falta. E também o posicionamento da arbitragem, qual foi a atuação do árbitro Candansan e do VAR também. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Infelizmente, né, mais uma rodada, como eu falei para vocês há uns dias atrás, que eu voltaria aqui em breve e, pelo jeito, vou estar quase que toda semana aqui, porque é quase isso. Porque, na verdade, o que não muda é o acho que nós a conexão está um pouco ruim, né, gente? Pelo seu histórico. Desculpa, Sereta, que a conexão está um pouco ruim. Vamos ver se a gente consegue estabilizar. Pessoal do Switcher, vocês... Tá na selva. Beleza. O pessoal do Switcher vai tentar refazer a conexão aqui com o Sereta. Ele volta com a gente. Sereta tá na selva? Oi, Hernan. Tá na Flórida. Sereta tá na selva? Tá na selva? Tá na Flórida. Fazendo um parque, né? Um lugar aberto, fazendo um Cooper. Nossa, gente, agora idade. Um Cooper. Quem fala Cooper? Ai, eu sou muito velha, cara. Hernan. Minha avó que fala Cooper. O Hernan me acha a pessoa mais chia da internet que existe no mundo. Eu não sei mexer em streaming. Para ver vocês da Amazon, da Paramount, eu faço uma confusão com senha, é uma loucura. Mas vamos voltar a falar do Grêmio aqui, porque é melhor, não para os gremistas. Vamos ver o lance de novo? E aí eu queria saber da opinião aqui do Hernan e do PVC também. O que vocês acharam, né, da marcação da falta e também da atuação do árbitro que vai ao VAR e mantém a decisão. Como é que você viu esse lance, hein, Hernan? Assim, a gente tem trazido a informação que as comissões de arbitragem, os chefes de arbitragem, não só de federações, mas também da CBF, a orientação para os árbitros VAR zero, né? Quanto menos intervenção do VAR, melhor, e você ter as decisões do campo. Então, para mim ficou muito claro que o Candansan quis manter a decisão dele, manter a decisão de campo. Então, assim, você vê que o VAR, o próprio áudio do VAR, a conversa entre eles ficam buscando onde é que tem esse contato. E a Daiane Muniz avisa o Candansan que o contato entre os dois jogadores, por isso que saiu sangue do jogador, do jogador adversário. E não foi por causa do Kahneman. Mas aí tem um contato de um jogador, é o Kahneman, tem um contato dele. E aí, quando eles confirmam realmente teve um contato, aí ele vai lá e fala, não, então é isso. Então, assim, ficou muito claro para mim que os árbitros estão muito nessa questão da decisão e da orientação da comissão de arbitragem, e aí o pau canta. Então, assim, tinha que ter sido mais criterioso na hora de analisar. Que toque que teve? Foi um toque imprudente? Não, ele simplesmente fala, teve o toque, então beleza, então vamos aqui porque a decisão de campo é a que vai prevalecer. Que, na minha visão, está errado. Porque toque, futebol é um esporte de contato, né? Sim. Toque vai haver, claro, como houve. Agora, se o toque ele é o suficiente para uma falta, ou ele foi forte o suficiente para causar uma falta, é um outro ponto.
PVC. Eu acho que a gente tem um problema que está passando por todas as esferas, inclusive nós, imprensa. Hoje eu estava ouvindo mais cedo um comentário sobre mas é absurdo porque todos os árbitros estão indo e demorando 2 minutos, 3 minutos e ele demorou 30 segundos. Melhor que demore 30 segundos. Só que ele tem que voltar com a decisão certa. E o problema concreto é você ter hora que o árbitro é corrigido pelo VAR e o VAR erra, hora em que o árbitro não é corrigido pelo VAR e o árbitro erra, hora que o árbitro é corrigido pelo VAR, não aceita a correção e erra, e a questão central é acertar. E me parece que essa crise está passando por todo mundo, porque você começa a criar... Não tem falta. O Sereta vai falar. Para mim, não tem falta. Não tem falta em nenhum momento da jogada. Então, não tem o que o Candansan ver. A correção era para ser aceita. Mas tem o contato do Kahneman. Mas foi faltoso? Não foi. O Candansan, ele foi o árbitro bem avaliado na Federação Paulista na semifinal contra o Santos, embora se dissesse que o Patrício Lostor, chefe da comissão de arbitragem em São Paulo, preferisse o árbitro que não tivesse que ser corrigido como ele foi corrigido e no lance da expulsão do Zé Ivaldo, né, no Santos e Corinthians, em Corinthians e Santos em Itaquera. Mas ele voltou com a decisão correta. Ele corrigiu a si mesmo com o auxílio do VAR, expulsou e ninguém discutiu a expulsão do Zé Ivaldo. O Santos não discutiu a expulsão do Zé Ivaldo. Então, o grande problema não é se o VAR vai corrigir ou se o VAR não vai corrigir. A decisão tem que ser rápida, ontem foi. A decisão tem que ser certa, ontem não foi. A decisão foi errada. Vamos ouvir o áudio do VAR, que acho que ilustra a nossa discussão. Vocês já estão vendo o Sereta e ele está reconectado, a gente já vai ouvi-lo. Mas para enriquecer essa discussão, vamos ouvir o áudio do VAR. Calma, eu quero ver. E essa câmera daí? Sim, O tranco, não sei se é causado também. Vai ficar aqui para agitar? Existe essa disputa, é no Kahneman, ok? Existe uma disputa onde o Kahneman vai para frente, o defensor vai para trás, eles se chocam. O braço do qual sangra é do próprio jogador de branco, nesse momento. O 19 tá Existe o tranco aí, o cara não consegue subir. Ok, perfeito. Existe esse impacto. Está ouvindo aí a conversa do Candansan com a... Qual é o nome da árbitra? Era Daiane Daiane Muniz. Muniz. Era que estava ali no comando do VAR e os dois conversam onde a gente ouviu. Sereta, espero que a conexão esteja restabelecida. Gostaria de te ouvir sobre tudo isso que a gente está conversando aqui. Exatamente o que eu falei sobre a questão do Kahneman. É um pagar pelo histórico. A gente tem muito cuidado em trabalhar isso dentro da arbitragem, mas infelizmente acontece. Não é uma coisa que deveria acontecer, mas acontece. E ontem, infelizmente, ele pagou pelo histórico dele, onde não foi nada, não foi falta, houve o choque natural do futebol, do esporte, e o Matheus analisou como uma falta, teve a oportunidade de rever o lance, a Daiane insiste para ele verificar novamente o lance, esse diálogo que eu acho que influencia demais e acaba atrapalhando até, porque o árbitro, muito pelas vezes, pela sua personalidade, ele não quer mudar a sua decisão. Então eu penso que precisa mudar muita coisa no sistema. Mudar muita coisa no sistema para que a gente possa ter um resultado melhor para o futebol. Ô Sereta, mudar muito no sistema. A gente está falando bastante, até em função da eleição da CBF. Vou reforçar aqui que a gente está convidando, pelo 3º dia seguido, estamos convidando o Samir Chaldi para falar com a gente aqui no De Primeira. Ele que aceitou diversos convites, não aceitou o convite do De Primeira até esse momento. Mas assim, a gente está falando sobre profissionalismo, a gente está falando sobre treinamento, a gente está falando sobre o investimento na tecnologia, a gente está falando sobre várias questões que envolvem a melhoria da arbitragem a médio prazo. Eu faço questão de ressaltar que nesse monte de escândalo de jogadores envolvidos em manipulação de resultados por apostas, não apareceu até agora nenhum árbitro. Então nós não estamos falando de desonestidade, nós estamos falando de incompetência ou insegurança.
essa última palavra que eu queria que você comentasse. Quanto os árbitros estão inseguros e por quê? E quanto isto interfere ou pode interferir na atuação deles? Essa palavra é tudo para o árbitro, né? Ele tem a insegurança, ele sabe que o momento não é bom, ele sabe que o erro dele vai gerar, como está gerando, uma repercussão absurda, né? E que está todo mundo à flor da pele. O que os dirigentes fizeram do Grêmio ontem na saída é uma tremenda injustiça e uma falta de respeito, né? Até jogar dinheiro para o árbitro, isso é uma coisa que é só no futebol brasileiro que acontece. Ok, a arbitragem não está bem, não está no momento legal, todo mundo sabe, mas aí a gente passa dessa esfera que é a do campo para cair em outra que é lamentável. Agora, a palavra insegurança está acontecendo pelo fato de o árbitro saber que o momento que ele está vivendo é ruim, que ele já entra pressionado e já entra no campo sabendo que qualquer erro dele vai deixá-lo de fora, porque o sistema é igual. É isso que eu estou falando para você, que nós precisamos mudar. Nós estamos aí há mais de 10 anos, né, que eu parei na primeira divisão do Brasil, e o sistema de punição continua igual. O sistema de reciclagem, que não existe, que falam que existe, também continua igual. Os treinamentos continuam igualzinho há 10 anos atrás. Então, se nós não evoluirmos na questão técnica e tática disciplinar do árbitro em relação ao treinamento, vai continuar acontecendo os mesmos erros que aconteciam na nossa época, só que não tinha VAR. Então, se a gente acertava ou errava, ficava com a decisão de campo. E isso está falhando nesse caso, porque o VAR está mudando decisões dentro de campo. E ontem, que era para ter mudado mesmo, acabou não mudando. Aí gera essa incerteza. Ô Sereta, eu queria trazer uma pergunta aqui de um colega do chat, aqui, de um amigo do chat, do Thiago Sten Freitas, que eu acho que tem a ver com essa discussão, que é sobre o lance. Algumas pessoas interpretaram que não foi falta. É um lance óbvio ou cabe interpretação? Ele fala aqui: na minha opinião, foi falta, e segundo ele, o Casagrande também deu uma declaração que achou falta também. Como que a decisão foi errada? Foi errada na opinião de alguns. O lance não foi interpretativo, e eu confesso que vendo o lance, para mim não foi falta. Mas eu não acho absurda a ideia de que tenha sido. Cabe algum tipo de interpretação ou é um lance muito claro, de fato, não foi falta? Não, cabe. Exatamente por isso que está gerando toda essa repercussão. Porque não é um lance claro. Ele pode dizer que o Kahneman vai com os 2 braços nas costas do defensor. Mas tem a questão, ele foi empurrado antes ou não? E a questão do sangue no atleta também gera a insegurança para ele de quem foi aquela mão. Então, dentro do campo, é difícil mensurar a intensidade, a velocidade, se houve mesmo de fato a falta claramente para todo mundo. Se um lance é discutível, nós vamos estar em 4 aqui, pode dar um empate, mas é o que às vezes acontece. De 10 pessoas, vai dar 6-4, 7-3. Só que a arbitragem está tão desacreditada, sem crédito algum, que tudo é repercussão. Então, quer dizer que tudo está sendo mal feito e, nesse caso, sobrou para o Matheus nesse lance. Mas não é um lance claro que ele pode falar, não, é um absurdo de 10 pessoas, 10 vão falar que ele errou, 10 vão falar que ele acertou. Não é unanimidade. Vou voltar a última pergunta da minha parte. Assim. Primeiro, nós 4 achamos que não foi falta? Sim. Hernan? O Hernan falou, né? Acho que não foi. Sereta, você também acha que não foi falta? Também não marcaria. Não estamos falando sobre prejuízo de todos os jogos propositadamente para nenhum clube. Mas o lance do Luciano, São Paulo e Grêmio, também todos concordamos que não foi pênalti? Ou alguém acha que foi pênalti? Você acha que não foi? Eu acho que não foi. Eu acho que foi muito pênalti. Você lembra desse lance, Sereta? Do pênalti na primeira rodada? Não, do sábado à noite, São Paulo e Grêmio. É a mesma coisa, cabe interpretação. Para mim, pelo choque, por ter o contato, eu marcaria o pênalti. Aliás, dentro disso, PVC, o Mano falou sobre isso e o Grêmio se pronunciou também. Vamos ouvir, então, o técnico Mano Menezes dizendo que os erros de arbitragem contra o Grêmio têm sido recorrentes.
Que a equipe se entregou ao máximo para tentar desmanchar a vantagem de 3-2, que na minha opinião foi deixado acontecer em 5 minutos de jogo lá, e que não foi também possível ser executada hoje, pelo menos para penalidades máximas, por um erro grave da arbitragem. Eu acho que a gente não pode deixar de falar. Como clube, né? O Grêmio soltou uma nota dizendo, inclusive ele disse que vai se reunir com a comissão de arbitragem pelo ocorrido. O presidente do Grêmio, Alberto Guerra, e o coordenador técnico Luiz Felipe Scolari irão ao Rio de Janeiro nesta quinta, dia 22 de maio, para uma reunião com a comissão de arbitragem. O encontro foi solicitado pelo clube após a partida contra o São Paulo no último final de semana, em razão dos recorrentes erros de arbitragem que aconteceram. Ixi, gente, meu computador fechou aqui, calma aí. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Daqui a pouco eu volto com essa nota que fechou tudo aqui na minha frente. Mas, enfim, o Grêmio... Pode voltar lá que eu leio aqui no monitor. Vamos ver. Isso aí, ó. O encontro foi solicitado pelo clube após a partida contra o São Paulo no último fim de semana, em razão dos recorrentes erros de arbitragem registrados nas partidas do Grêmio. E, mais uma vez, no jogo contra o CSA, que tem causado preocupação à diretoria, aos torcedores e tem prejudicado o resultado do time nas competições. Ô, Hernan, quero jogar para você primeiro, depois para o Sereta. O Grêmio, nem no mérito se tem razão, mas isso tem abalado o Grêmio, né? Assim, vamos falar de campo daqui a pouco. O Grêmio não está jogando nada, essa é bem uma verdade, vem sofrendo em todas as competições. Mas o Grêmio, isso tem sido uma pauta dentro do Grêmio? A pauta é muito assim... Falta o que para o Grêmio nessa questão de se impor mais, de falar mais, de bater mais? Porque assim, aí eu vou trazer um pouco mais para o geral do que acontece na arbitragem. Quando tem erro de arbitragem, os clubes vão lá e fazem reclamações formais, vão lá e fazem dossiê, aquela coisa toda que, para mudar o resultado, não influencia em nada, não vai voltar atrás, não vai ter o jogo de novo, não vai marcar o pênalti e todo mundo se juntar lá e bater o pênalti, mas serve para você se fortalecer nos bastidores. Então, assim, o questionamento todo o Grêmio já está mal dentro de campo, o Grêmio já está vivendo uma dificuldade, precisa se impor mais nos bastidores. Essa é a grande reclamação. E até mesmo para você atender e acalmar, muitas vezes, dentro do clube, conselheiros, dirigentes, quem fica próximo ali aos jogadores, às comissões técnicas, sempre tem aquela coisa do bastidor que acaba esquentando um pouco mais. Então, o presidente Alberto Guerra, junto com o Felipão, que é uma figura gigantesca, os dois indo lá presencialmente conversando na CBF, também para dar uma acalmada nesse bastidor. E se isso tem efeito ou não, o Grêmio espera que os erros não aconteçam mais. Isso é um fato. Sereta, para a gente se despedir de você, tem alguma razão o Grêmio nessas reclamações? Ou são frutos do acaso? Ou nem todas têm essa interpretação que o Grêmio teve? Como que a gente pode analisar isso? Na verdade, eu acho que ele pode, e é direito, né, da agremiação recorrer e ir atrás, mas muitas vezes o desvio de foco em relação ao mau futebol é sempre a arbitragem, né? Nós somos e seremos sempre, né, o bandido que rouba pontos dos clubes, mas ninguém vê os jogadores, as chances que perdem clara de gol pela má qualidade ou mau posicionamento ou tudo aquilo que o clube poderia trabalhar de melhor. Mas é sempre assim. Agora, dizer que vai mudar alguma coisa, eu passei 10 anos na Série A, eu nunca recebi uma ligação, graças a Deus, de nenhum dirigente, nenhum presidente de comissão de arbitragem para falar, ó, vai lá agora, o Grêmio veio aqui, toma cuidado e, na dúvida, ajuda o Grêmio. Nunca aconteceu, espero, né, conhecendo as pessoas que estão lá dentro, que isso aí também não ocorra nunca. Então, são questões, como o André falou, para se fortalecer e jogar para a torcida. Dizer que nós, árbitros, vamos entrar preocupados em favorecer, pode ter certeza que os árbitros que estão lá hoje não têm cabeça nem intenção disso. Ô Lu, Oi. é tão importante isso que o Sereta está falando, porque é o seguinte, nesse cabo de guerra,
a corda estoura sempre o lado mais fraco, que é o árbitro. Porque assim, o dirigente vai lá, senta com o presidente de comissão de arbitragem, senta com o presidente de CBF, com diretores e tal, fazem a reclamação, dão entrevista, fazem nota oficial e tal. Quem fica pressionado para entrar no próximo jogo é o árbitro. E não estou dizendo que o Rodrigo Martins Sintra vai pegar o telefone, vai ligar para o Candançan e dar uma bronca nele. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Só que assim, o noticiário acaba saindo, né? E o árbitro entra muito sem confiança. E é o que está acontecendo hoje na CBF. Os árbitros estão trabalhando sob forte pressão e não estão confiantes no trabalho que eles estão desempenhando. Isso é muito ruim, né? É uma questão André, sistêmica. com licença. Imagina agora como vai ser a recepção para quem estiver escalado em Grêmio e Bahia nesse final de semana. O nível de pressão, né? Ele não tem nada a ver com o jogo da quarta-feira, da terça-feira, que foi Copa do Brasil, um campeonato totalmente diferente, mas só a figura do árbitro. Ele já vai entrar pressionado, perdendo o jogo, e o que ele fizer de mais ou menos não vai convencer. Então, infelizmente, só o Grêmio, uma vitória do Grêmio tranquila, sem a arbitragem aparecer, para ninguém falar do árbitro. Qualquer coisa que acontecer, que ele erre a favor do Grêmio, como a gente acha que nesse caso o Matheus errou. Já vão falar também que ele entrou pressionado e ajudou o Grêmio na segunda-feira para poder acalmar os ânimos lá em Porto Alegre. E assim vai ser. O árbitro vai ser uma figura sempre que vai ser usada para favorecer ou prejudicar alguém. É complicado, né? É uma situação que a gente fala sempre, mas que se repete aí, infelizmente. Há décadas. A gente pode falar desse momento específico, mas a gente está falando sobre desde 2005, quando houve o caso, antes também, mas desde 2005, quando houve o caso Edilson Pereira de Carvalho, que aquele sim teve uma sujeira por uma falência pessoal, foi um problema de uma pessoa, ou de três, né? Porque tinha os que trabalhavam com ele, o Danelon, Paulo José Danelon e Edilson Pereira de Carvalho, mas não era um problema da classe da arbitragem. Aquilo criou um mal-estar para toda a arbitragem e a gente nunca se recuperou disso. Nunca mais se recuperou disso. Antes teve problema, antes teve o caso do Armando Marques dizendo para o Evelyn, tem coisa que a gente marca, tem coisa que a gente não marca, que era meio recupero ali, tem coisa que a gente diz, tem coisa que a gente não diz. Mas o fato é que a gente depois teve muitos casos, alguns que saltaram aos olhos que eram acertos, né? Por exemplo, o dia em que o Vanucci, a cinegrafista da ESPN, conseguiu mostrar uma imagem que demonstrava que o erro que todo mundo tinha flagrado do Carlos Eugênio Simon num jogo Flamengo e Cruzeiro em Belo Horizonte não tinha sido erro, tinha sido acerto. E quando acontece esse tipo de coisa, nunca se fala só, olha lá como o árbitro é honesto, olha lá como o árbitro é direito, olha lá como ele conseguiu ver o que você só conseguiu ver no replay pela 10ª vez. Nunca vem mas a crise da arbitragem, ela só vai ser contornada com um trabalho seríssimo que tem que ter treinamento, profissionalismo e tranquilidade para os árbitros, segurança para os árbitros. Perfeito. Sereta, obrigada, viu? Seja sempre bem-vindo aqui ao De Primeiro. Um abração a todos. Valeu. Vamos ver os resultados da Copa do Brasil de ontem, que hoje tem mais, hein? Tivemos a vitória a vitória do Vasco nos pênaltis, porque o tempo regulamentar foi 1-1, 7-6 diante do Operário, o Vasco avançou, assim como o Atlético Paranaense, que venceu o Brusque por 1-0. O Grêmio empatou com o CSA por 0-0, acabou eliminado, o CSA foi para as oitavas de final e o São Paulo avançou com uma vitória por 2-1 sobre o Náutico nos aflitos.